Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje, minha gente, vamos começar mais um livro aqui nesse canal sobre o livro de Zacarias, né? Outro profeta que foi usado aí na parte do retorno dos israelitas do exílio. Então, hoje nós vamos ler Zacarias 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Serão 7 capítulos aí, né? Eu já te convido para você ficar com a gente até o final para ver tudo que vai decorrer da leitura de hoje e também sobre a nossa análise de toda a leitura, tá bom? Então eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Zacarias 1, chamado ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo que assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deixem os seus caminhos e as suas más obras. Eles, porém, não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. O homem entre as murtas. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Eis que apareceu na minha frente um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, em um desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: Quem são estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: Eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: São aqueles que o Senhor enviou para percorrer toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: Percorremos a terra e encontramos o mundo inteiro tranquilo e em paz. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos exércitos: Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agravaram o mal. Por isso, assim diz o Senhor: Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A linha de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Proclame ainda: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. 4 chifres e 4 artesãos. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isso? Ele me respondeu: Estes chifres são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: O que eles vêm fazer? Ele respondeu: Estes chifres são os poderes que dispersaram Judá
a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Zacarias 2. O homem com a corda de medir. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: Aonde você vai? Ele me respondeu: Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção! Fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião! Escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias 3. Vestes limpas para o sumo sacerdote. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse: Coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram o turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado dos meus átrios, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias 4. O candelabro de ouro e as duas oliveiras. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior
e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Explicação da visão do candelabro. Então ele me disse: Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: O que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: O que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: São os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Zacarias 5. A visão do rolo que voava. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um rolo que voava. O anjo me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um rolo que voa de 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. Então ele me disse: Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará dentro da sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. A mulher dentro de um cesto. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: É um recipiente. Disse mais: Aí está o pecado de todo o povo da terra. Então a tampa de chumbo foi levantada e dentro do recipiente estava sentada uma mulher. Ele disse: Esta é a impiedade. Depois empurrou-a para dentro do recipiente, fechando-o de novo com a tampa de chumbo. Ergui novamente os meus olhos, vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu as suas asas e elas ergueram o recipiente entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde estão levando o recipiente? Ele me disse: Para a terra de Sinar, onde vão construir uma casa para ele. Quando ficar pronta, o recipiente será colocado ali, no seu pedestal. Zacarias 6. 4 carruagens. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos, e a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: Estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos
vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: Percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: Veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. A coroa de Josué. E o Senhor me ordenou: Tome prata e ouro dos exilados Heldai, Tobias e Gedaías que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Heldai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Zacarias 7. Justiça e misericórdia em vez de jejuns. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e seus profetas: Devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e choraram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros no coração. Eles, porém, recusaram-se a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração feito pedra e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou, pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei com um vendaval entre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra desejável em ruínas. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí carregada de visões de Zacarias, né? Podemos ver aí 8 visões de Zacarias. Zacarias foi um sumo sacerdote, um profeta aí, utilizado nesse retorno do exílio, né? Então, como a gente já comentou no início desse episódio, ele foi usado aí junto com Ageu, junto também
com Esdras e outros profetas, né, dessa época. De, Zorobabel, né? Zorobabel e Josué, né, que falam muito aqui. Isso. Josué era um sacerdote, né? Zorobabel ali, ele era um governante, né, de Judá. Mas nessa época, dois profetas que marcaram muito aquele período foi Zacarias e Ageu, né? Exatamente. Os dois teve importância muito forte aí para a reconstrução tanto do templo como da cidade de Jerusalém. É. E só um adendo aqui, Zacarias, ele não foi exilado, ele já nasceu no exílio ali. Então, aqui até fala, né, nessa explicação da Bíblia, que ele é nascido lá na Babilônia, durante o período do exílio. Então, ele era muito jovem, né? E quando começou as primeiras mensagens ali de Ageu, né? Passou-se 2 meses da profecia de Ageu, aí Zacarias começou a ser usado, né? E ele, tanto ele, né, como Ageu, foi muito usado para encorajar o povo a continuar a reconstrução do templo, que ela foi interrompida durante 10 anos. Lembra lá que a gente já leu em episódios anteriores, no início de Esdras, que teve toda aquele povo inimigo brecando a construção do templo, mandando cartas para o rei para tentar ver se parava a construção e até desencorajando o povo. Então, Ageu e Zacarias foi levantado durante esse tempo, né? O templo ficou parado aí 10 anos e eles que foram ali os responsáveis por encorajar o povo para voltar a construir o templo, né? E ele também combateu a apatia espiritual do povo, o desespero sobre as pressões de seus inimigos e o desânimo sobre a nova fundação do templo. Então aí a gente vê o quanto Zacarias também foi muito importante nesse momento, né? E no início aqui, quando a gente vê sobre esse chamado ao arrependimento, aqui a gente vê muito o Senhor falando com o povo que estava ali, né, exilado e voltando para Jerusalém, para não serem como os antepassados deles que desobedeceram, né? Ele até fala que ele mandou profetas para avisar e tudo, e o povo simplesmente ignorou, né? Ouvia e não fazia nada, né? Então o Senhor se irou e até falou assim: e agora? Onde estão os antepassados? Ali no versículo 5. E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam conforme prometeu. Então aqui é uma advertência, né, para não ser aquele tal pai, tal filho. Seria bem dizer ao contrário, para você não utilizar da sua hereditariedade, da sua situação como desculpa, como uma bengala ali para falar: ah, eu nasci aqui, meus pais faziam isso, então eu vou continuar fazendo isso. Então aqui o Senhor estava advertindo contra essa atitude, né? Mas sim para eles se voltarem ao Senhor, ouvirem os profetas, os servos dele que ele levantava para advertir o povo sobre condutas inadequadas, né? Então, não seja como os seus antepassados, me ouçam, voltem-se a mim, né? Para vocês não sofrerem mais. E depois, ali, a partir do versículo 7, começa as visões, né? E aqui, nessa visão, ele vê aqui as morteiras, né? Então eu vou até ler aqui para vocês que fala: o homem entre as morteiras era o anjo do Senhor. Os cavalos e suas cores eram símbolos do envolvimento de Deus nos governos mundiais. O significado completo das cores é desconhecido, embora o cavalo vermelho esteja sempre frequentemente associado à guerra e o cavalo branco à vitória final. E depois ele vem falando sobre os chifres, né? Ali a partir do versículo 18 até o 21. E os chifres eram as 4 potências mundiais que oprimiam Israel, que era o Egito, a Síria, Babilônia e Medopérsia. Os 4 ferreiros
eram as nações usadas para derrubar os inimigos de Israel. Elas foram levantadas por Deus para julgar os opressores de seu povo. Então, assim, em resumo, né, o que era essas duas visões ali, né? Era que o templo, né, após ser reconstruído, o Senhor iria vingar essas cidades que oprimiram Jerusalém, Judá e a nação dele em si, né? E as cidades vizinhas ali se tornariam prósperas também. Então, seria, em resumo, isso que o Senhor estava querendo mostrar ali para Zacarias, né? E já no capítulo 2 ele começa falando sobre o homem com a corda de medir. Então aqui a gente já vai para a terceira visão de Zacarias, né? A Sayuri falou de duas visões e aqui começa a terceira visão. E essa terceira visão, ela é bem simples, né? É bem curtinha ali o capítulo, vai do versículo 1 até o versículo 13. E a primeira coisa é que Zacarias vê um homem com uma trena, né? E logo ele já pergunta, né? Aonde você vai, né? Onde você está indo com essa trena aí, né? O que você vai medir aí com essa, não é trena, né? Aqui coloca corda de medir, mas vamos dizer assim, hoje em dia seria quase uma trena. E daí ele responde: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Versículo 4. E lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Então, quando fala que esse anjo, né, um anjo fala para o outro anjo, fala corra e avise, né, diga àquele jovem, esse jovem é Zacarias. E aqui o que essa visão representa, gente? Que a cidade de Jerusalém será muito maior do que o próprio Zacarias e o próprio povo estava imaginando. Então ali vem assim trazendo uma visão quebrando a ideia de como o povo esperava que seria a reconstrução. Então os anjos estão falando assim, olha, nós estamos aqui medindo, né, a cidade para mostrar para vocês o quão grande Jerusalém vai se tornar. E é legal que ele fala, né, as habitações e os rebanhos e todo o povo vai além dos muros da cidade. E é legal que daí Deus, né, coloca ali no versículo 5: e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então é que assim, não se preocupem com o tamanho de Jerusalém, não se preocupem. Lógico, Deus queria que houvesse a reconstrução do muro, mas aqui Deus deixa muito claro que quem vai estar protegendo Jerusalém, né, não eram os muros da cidade. A proteção de Jerusalém era o Deus daquele povo, né? Era o Deus supremo ali, era o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem estaria guardando lá Jerusalém, né? Então, essa visão ela é mais para trazer ali uma quebra de expectativa de Zacarias e do povo ali daquela época, né? E Deus coloca, né, no versículo 7, atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Ou seja, tipo, tá mostrando assim, gente, está na hora de voltar. Está na hora de todos voltarem a habitar Jerusalém. Está na hora de o povo que estava exilado voltar. Porque Jerusalém, né, Israel em si, nunca deixou de ser a menina dos olhos do Senhor. Estava vendo ali um alerta que chegou o momento do povo voltar a habitar em Jerusalém, voltar a reconstruir ali a cidade de Deus. E é onde Deus fala que ali ele estará tanto protegendo o povo, como também será a glória do povo. E ali já em Zacarias 3, a gente vê a quarta visão de Zacarias, né, que fala muito sobre vestes limpas para o sumo sacerdote. Ou então, né, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Então aqui já no início a gente vê sobre esse acusamento, nem sei se essa palavra existe, né? Sobre Satanás acusando Josué, né? E aqui a gente já faz um adendo sobre o que era Josué e o que Satanás estava querendo, né?
Josué aqui representava a nação israelita, né, Judá. E Satanás estava aqui acusando ele, né, mostrando os pecados. Então essa veste suja que fala. E só um adendo, né? Por que que Josué representava a nação de Israel, né? E também o povo de Jerusalém? É porque Josué era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, né? É legal só da gente explicar isso. Ele coloca, né? Explica até melhor lá em Deuteronômio e tal. Quando vem, né, na lei mosaica, que o povo ainda vivia, né? Embaixo da lei mosaica. E o sumo sacerdote, ele é aquela pessoa que representa o povo, né, e que ele fala com Deus. Então ele Porta-voz, é o vamos dizer assim. porta-voz do povo. Então por isso quando coloca aqui, né, Josué, né, sendo ali, igual a senhora falou, representando o povo, é porque realmente é igual hoje em dia nós temos os governadores, né, os prefeitos, enfim, o que que é igual deputados fazem? Deputados representam o povo diante da Câmara dos Deputados, né? Que lá se elegem leis e, enfim, não sei explicar muito bem. Mas é a mesma coisa. O sumo sacerdote, que era Josué, ele tinha o papel de representar o povo diante de Deus. Então você levava um sacrifício, você levava as suas ofertas e entregava para quem? Você não fazia você direto, levava no altar e fazia aquela oferta, aquele sacrifício. Você entregava para o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote te representava diante de Deus, né? Então, é só legal para a gente entender, né, essa explicação e a função que tinha o sumo sacerdote. E aqui só uma explicação também do significado do nome de Josué, né? Que ele em grego significa o Senhor salva e que aqui simboliza também Jesus, o Messias. Então aqui ele estava representando, como o Jason falou, né, o povo. Então as vestes dele estavam sujas e era isso que Satanás estava acusando ali, né, sobre o pecado dessa nação. E ali quando o Senhor troca as vestes seria isso de redimir os nossos pecados. Então foi o que Jesus fez por nós, né? Depois da vinda dele e tudo mais, e morreu na cruz. Só que aqui ainda Jesus não havia vindo, né? E eles estavam, Deus, né, estava restaurando essa nação. Tanto é que quando fala que tira de um tição tirado do fogo, é como se tivesse realmente tirando aquela nação de algo que estava apodrecido, estava destruído, né? A nação de Judá tinha pegado fogo, estava a pó, mas o Senhor vai e tira esse tição do fogo, né? E dá vestes novas. E quando fala essa veste de linho fino, né, que se veste, é isso, é sobre o Senhor perdoar os pecados e nos restaurar, mesmo ali colocando sobre a nação de Israel, né? Mesmo não sendo merecedora, é isso que o Senhor faz, né? O Satanás nos chama pelo nosso pecado, nos acusa, assim que aconteceu, como lá em Jó, ele mostra os pecados e faz a gente, vamos dizer assim, se chicotear pelos pecados. Mas o Senhor, ele vê o que? Sobre o nosso coração. E quando você se arrepende de todo o coração, é onde ele vai e te restaura, né? Ele te dá vestes novas, ele te tira do meio do fogo, né? E te restaura para ele. Então aqui essa visão, né? Essa quarta visão sobre essa veste nova e sobre Satanás é basicamente sobre isso. Satanás acusando sobre o pecado de Judá e Deus perdoando o pecado, mesmo não sendo merecedor, mas dando vestes de linho fino, né? Restaurando toda aquela nação. E o capítulo 4 ele fala sobre o candelabro de ouro e as duas oliveiras. E daí no versículo 6 até o versículo 10 a gente vê que tem um corte falando sobre o oráculo sobre Zorobabel e o templo. Parece que muda ali, né? Parece que é uma outra visão ou uma outra profecia, mas no entanto a gente tem que entender que o capítulo 4 ele está interligado, porque daí no versículo 10 ali em diante, né, do 10, 11, ele volta a falar do comecinho do capítulo 4. Mas a gente vai explicar para vocês rapidinho e o entendimento que tem desse capítulo 4, né? E ali começa falando que o anjo, né, despertou, né, Zacarias. Então parece que Zacarias ali estava novamente dormindo, né?
e fala, né, que Zacarias despertou como alguém que estava em um sono, né? E fala ali para Zacarias: o que você está vendo? E ele fala: um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. E ele termina, né, que Zacarias não entende essa visão e nem nós conseguimos entender essa curto trecho ali que fala o que Zacarias está vendo, né? E o próprio Zacarias fala: o que significa isso? E daí o anjo fala: você não sabe? E ele fala: não. E não dá para entender, né? E daí ele vem para o versículo 6 falando sobre Zorobabel. Daí a gente fala: poxa, mas não vai dar para entender isso? Mas é legal da gente continuar ali, né? E daí fala, ali vem uma palavra do Senhor para Zorobabel, mas tá, entenda que isso está sendo falado para Zacarias sobre Zorobabel. E é muito legal que fala que Zorobabel vai conseguir reconstruir o templo do Senhor não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, né? Ali ele fala: mas pelo meu Espírito. Então, isso é muito bacana, gente, da gente ver, né, que desde o começo, quando a gente está lendo ali Esdras, né, a gente vê falando sobre Zorobabel, fazendo lá toda a parte da reconstrução, e essa palavra de Deus vem ali falando assim: olha, você vai reconstruir, mas se apegue no que realmente é valioso para essa reconstrução, que não é nem pela sua força, nem pela sua violência, mas pelo Espírito de Deus que habita em você, né? E ele coloca ali, né, no versículo 9: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, e suas mãos, né, também o terminarão. Então ali está falando assim, né, e ainda continua: assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Então está mostrando para Zacarias, e Zacarias dando também uma palavra ali de fortalecimento, né, e esperança, né, para Zorobabel, mostrando que Zorobabel é um homem enviado por Deus para reconstruir. Da mesma forma que Zorobabel fez os fundamentos do templo, é através de Zorobabel que vai ser terminado aquele templo, né? E me chama a atenção também o versículo 10 que ele fala: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, assim, aqui mostra, né, que às vezes as pessoas não celebram, né, e não se alegram com pequenas coisas, pequenas conquistas, né? É como a gente está falando desde ali que a gente começou a ler Esdras. A reconstrução do templo foi demorado, foi mais de 10 anos para terminarem, né? Então, assim, foi uma coisa complicada. Até no versículo 7 fala: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Aqui ele está falando que essa montanha majestosa eram dificuldades que o povo estava passando naquela época. Era dificuldades financeiras, era dificuldades de mão de obra, era dificuldades de matéria-prima. Então, eram várias dificuldades que o povo estava passando, mas coloca que diante de Zorobabel aquilo se tornaria uma planície. E com a força ali, né, do espírito que habitava em Zorobabel, o templo seria terminado e grande alegria viria, né, aconteceria ali, né, através disso. Então, daí faz essa parte e volta falando, né, a explicação da visão do candelabro. Então, daí você fala: pô, tá, mas teve um corte aí, né, eu não entendi direito. Mas ele volta falando e coloca bem simples ali: as 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E a seguir, Zacarias pergunta: e o que significa essas duas oliveiras, à direita e à esquerda, né? E coloca ali: são 2 ramos de oliveira ao lado de 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado. Então, isso é legal da gente entender, né? Que esse derramar azeite era realmente derramar serviço, né? Era derramar ali, prestar um serviço ao povo. Então ali é legal que fala que existiam 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda, e cada oliveira tinha 2 ramos. Então ali coloca, né? E o que significam 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro? Então, só explicar, nós falamos de 2 ramos de oliveira e de 2 oliveiras. Essas visões, né, não dá para saber exatamente quem é quem ali, mas existe uma unanimidade de entender que estava se referindo a
Zorobabel e a Josué, né, o sumo sacerdote e o governador, e a Zacarias e a Ageu. Então ali esses quatro personagens, né, que a gente está lendo o tempo inteiro falando deles aqui, né, eles foram muito importantes para a reconstrução ali de Jerusalém. Eles realmente eram oliveiras para o povo. Eles eram ramos de oliveiras, eram duas oliveiras, né, ali, enfim, derramando óleo, um óleo dourado, né, no candelabro. E o candelabro ali já também vai para uma visão já lá na lei mosaica, onde o candelabro ficava ali, tinha uma representação dentro do tabernáculo e tal, mas esse azeite realmente era para ungir o povo, era para deixar a lâmpada e a chama de Deus não se apagar, eles precisavam ali desse azeite que vinha da oliveira. Então o tempo inteiro é um entendimento de que esses quatro personagens estavam ali servindo o povo de Deus, né? Sendo ali responsáveis por essa volta e reconstrução, tanto do templo como da cidade de Jerusalém. E depois a gente vai para Zacarias 5, falando sobre a sexta visão, né? Aqui nessa sexta visão fala sobre um rolo que voava. E esse rolo, né, em si, era o juízo para o povo, né? Até fala ali no versículo 3. Nele está escrito a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente em nome de Deus serão expulsos conforme essa maldição. Então aqui em si, né, esse rolo que voava era como se fosse o juízo de Deus voando sobre toda a nação de Israel para julgar aquele que roubava e o que jurava falsamente em nome do Senhor. E depois, né, a partir do versículo 5 até o versículo 11, fala sobre a sétima visão, que era a mulher dentro de um cesto, ou a mulher e o efa. A mulher aqui representa a iniquidade, né? A parte pecaminosa, assim, vamos dizer assim, da nação de Israel. E quando fala que coloca dentro do cesto e duas mulheres com asa leva para longe, quer dizer o quê? Que o Senhor está tirando essa iniquidade do meio de Israel e levando para longe. E esse longe representa aqui a Babilônia ou a terra de Sinar. Então é basicamente isso, né? O rolo que voava era o juízo contra o povo que jurava falsamente, né? E o ladrão. A sétima visão, que era a mulher no cesto, era Deus tirando a iniquidade dos israelitas e levando para a Babilônia. Porque até lá na Babilônia, né, era um povo politeísta que fazia várias adorações, então ali eles iriam adorar essa iniquidade, né? Deus estava levando para um lugar onde ela seria, vamos dizer assim, utilizada bem. E o penúltimo capítulo, né, da leitura de hoje é o capítulo 6, que fala sobre quatro carruagens, né? É um pouco semelhante, né, do capítulo 1 lá, que a Sayuri leu, que fala novamente sobre quatro carruagens de cavalos diferentes, só que aqui já é outra visão. Nós temos que entender aí que já é aqui a oitava visão que Zacarias teve, né? E ele fala que dessa vez são quatro cavalos, sendo o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo branco e o cavalo malhado, né? E daí o anjo respondeu: Estes são os quatro espíritos dos céus, no versículo 5, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. E essas carruagens, né, estão sendo puxados por esses cavalos e vai em direção a toda a terra. No entanto, quando ele explica ali, né, a direção que os cavalos vão, ele não coloca dos quatro cavalos, ele só coloca que o cavalo preto vai em direção à terra norte, o cavalo branco em direção ao ocidente e os malhados vai em direção à terra sul. Então a gente vê aí que só ficou faltando o oriente. Provavelmente o cavalo vermelho, né, vai em direção ao oriente. No entanto, não coloca aqui. Então isso é importante da gente só observar. Não que isso tenha um significado nem nada. Agora é legal que do versículo 7 até o versículo 8 ele coloca ali que o cavalo preto que está indo em direção à terra do norte traz uma paz de espírito, né? Traz ali, ele coloca no versículo 8. Veja, os que foram para a terra do norte
deram repouso ao meu espírito naquela terra. Porque, como a gente já também comentou aqui, sempre que falava as nações do norte, a porção do norte, a terra do norte, referia-se à nação da Babilônia, às nações da Pérsia Média. Então, sempre foram os povos do norte que oprimiram e maltrataram o povo ali de Israel, de Jerusalém, de Judá. Sempre foi os povos mais fortes que trouxeram opressão não só para Jerusalém e Israel, mas para todos ali em volta, né? Então, quando fala que esse cavalo preto vai em direção, realmente era ali, né, os quatro espíritos do céu trazendo justiça novamente para a terra, né? E ali para acabar com aquele povo. Então, por isso que fala que trouxe um repouso ao meu espírito. E do versículo 9 até o finalzinho ali do capítulo 6, ele fala sobre a coroa de Josué. E aqui o que que explica, né? Ele fala que o Senhor me ordenou. Então o Senhor ordenou a Zacarias: tome a prata e o ouro dos exilados, Heldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. Então aqui mostra que está havendo, né? A gente vai ver mais detalhado lá no livro de Esdras sobre os exilados que já estavam voltando. Então a gente falou muito da primeira leva, né, do povo que estava voltando, agora tem a segunda e depois tem a terceira. Mas aqui Deus ele ordena a Zacarias para pegar o ouro que o povo estava trazendo dos recém-chegados ali da Babilônia, né? Para pegar esse ouro e essa prata, derreter e fazer dela uma coroa e colocar essa coroa na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, que a gente já comentou, né, sobre essa função, né, que Josué estava tendo, né? Inclusive a Sayuri fala ali no capítulo 2 sobre as vestes, né, de Josué e como Josué tinha um papel fundamental ali, né, nessa reconstrução, né? E que aqui mostra, né, que o nome, né, significava renovo. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Então aqui Josué realmente estava demonstrando, né, para aquela nação um renovo para a terra ali de Jerusalém, para o povo de Israel, né? E que mostra até aqui, né? E haverá harmonia entre os dois. Então, aqui mostra, né, que haveria uma harmonia entre Josué e Zorobabel, porque Zorobabel era o governador de Israel ali, né? É ele quem estava à frente, mas que Deus estava ordenando que fosse colocada uma coroa na cabeça de Josué e que Josué estivesse junto na reconstrução do templo e que ele também fosse governador ali do povo, né? Mas que aquilo não trouxesse entre Josué e Zorobabel uma discórdia ou uma rivalidade, mas sim uma harmonia. E que isso era ali uma função, né, de Zacarias, de estar fazendo toda essa conversa, esse trâmite, né, conversando com todo mundo ali para que não houvesse nenhuma discordância entre eles, né? E para terminar ali, né, eu acho bem interessante da gente também olhar aqui no versículo 15, né? Ele termina o capítulo 6 colocando: isto só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, né? Então, é uma coisa que me chama a atenção, né? Que a gente até falou no episódio anterior. Deus já tem muitas bênçãos para nós, né? Então, é errado nós muitas vezes ficar pedindo Deus nos abençoe, Deus derrama suas bênçãos. Não, Deus não precisa nos dar mais bênçãos, Ele já tem as bênçãos para nós, né? Cada um já tem uma bênção de Deus, mas na verdade o que a gente tem que pedir é realmente o coração quebrantado para obedecer Ele. Então, o que que Ele coloca aqui? Isto só acontecerá, ou seja, essas bênçãos só realmente acontecerá se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor. Então não é bênçãos que nós temos que pedir, mas se nos vigiarmos para obedecer o que ele já nos deu, né? Tanto ali as suas ordenanças como os seus princípios. É isso na qual nós realmente devemos nos apoiar, né? Em seguir um caminho com Deus e não ficar ali pedindo por bênçãos como realmente ali sei lá, uma criança fica pedindo por alguma coisa. Porque o cuidado e as bênçãos que Deus tem, ele já foi nos reservado, já foi nos dado. Na verdade, nós temos que obedecer para que aquilo se cumpra em nossa vida. E aqui, novamente, nós podemos ver isso, né?
Deus está falando, olha, eu tenho já um renovo para Jerusalém, o plano já está tudo aqui, eu só preciso que agora vocês estejam caminhando comigo e ouvindo o que eu tenho para falar para vocês, né? Então, assim, se um exemplo, se houvesse uma discordância entre Josué e Zorobabel ali, pronto, já estava tudo ferrado, já estava tudo o caminho, a harmonia que deveria ter para eles, já estava tudo ali desandado, né? Já não ia acontecer como Deus planejava. Então, isso é uma das coisas, né, que me chama a atenção e que eu sempre reflito, né? E aconselho vocês também a estar refletindo no que realmente a Bíblia fala, né, sobre obedecermos, sobre sermos fiéis a Deus e caminhar com Deus, não sermos ali crianças mimadas pedindo por bênçãos e cuidados de Deus, né? Exatamente. E depois ali nosso último capítulo desse episódio, né, foi Zacarias 7, falando sobre justiça e misericórdia em vez de jejuns. Esse capítulo eu acho ele muito interessante porque ele é um capítulo antigo, fala muito específico para o povo que está exilado, porém fala muito com nós também de hoje em dia, que estávamos, dizer assim, um tanto na moda, vamos dizer assim, tá passando por alguma coisa, faz jejum, você precisa de jejum e oração. E esse capítulo nos traz muita clareza a respeito em si do jejum. Porque aqui, né, nesse momento, era um jejum, vamos dizer assim, obrigatório em um certo período. Tanto é que aqui o povo, né, fala, é o povo de Betel envia Cerezer e Regem-Meleque para suplicar ao Senhor, né? E perguntar aos sacerdotes do templo do Senhor se deviam lamentar e jejuar no quinto mês. Quinto mês era um mês ali para eles jejuarem e clamarem ao Senhor, né? Como já estamos fazendo há tantos tempos. Então, aqui, esse versículo 3 mostra uma atitude que eles tinham. E no versículo 5 mostra a resposta do Senhor, né? Pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e choraram no quinto e no sétimo mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que os faziam? Então aqui o Senhor fala até mesmo, né? Se você vai fazer jejum e oração, é para mim. Se você está fazendo para você simplesmente, né? Que ele até fala, administrem a verdadeira justiça no 9. O que é mais interessante? Se vocês não estavam fazendo aquele jejum para mim, vocês estavam só apenas abstendo de comida e bebida ou de alguma atitude em si. Não estavam fazendo algo para mim, né? Então, se vocês querem fazer algo para mim mesmo, ele coloca no versículo 9: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado. Não tramem maldade uns contra os outros no coração. Então, aqui, gente, esse finalzinho é onde mais pega, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes você pode falar assim: olha, não fiz nada para fulano, não fiz nada para ciclano, mas e o seu coração? E o desejo? E o que passou aqui? Tipo, ai, queria que fulano morra. Nossa, queria que uma pedra caísse ali na frente, ele tropicasse e caísse. Então, é isso, sabe? O Senhor, ele não vê sobre em si as nossas atitudes, mas ele analisa primeiro o nosso coração. Então, você está fazendo jejum, mas com qual intenção, né? Ali ele não consegue te enganar o Senhor, vamos dizer assim, né? O nosso coração, ele é enganoso para nós, né? Mas para o Senhor, ele consegue ser muito objetivo. E ali, o que aconteceu com o povo, né? Ele coloca no versículo 11, abaixo. Eles, porém, recusaram-se a dar atenção teimosamente, viraram as costas e taparam os ouvidos. E o coração endureceu feito pedra e não ouviram a lei e as palavras, né? Então, o Senhor os advertiu. Só que aqui também é algo que chama também a atenção, porque é muito mais fácil você abster de comida, de bebida, de algumas coisas, do que você realmente ter um coração aquebrantado, do que você realmente estender a mão para o próximo.
estender a mão, vamos dizer assim, para um pobre e saber o que ele está precisando. Eu vou ficar aqui, ó, vou me abster de comer um arroz, vou já aproveitar, vou ficar magra. Mas não é sobre isso. E aqui mostra que realmente aquele povo que foi lá consultar o Senhor sobre uma atitude, o Senhor foi muito claro sobre o que ele queria, né, como justiça, e o povo endureceu o coração. E o Senhor também no versículo 13 fala, né, quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, gente, sobre esse jejum também faz a gente abrir os nossos olhos para hoje em dia, né? Nem tudo é justificado com jejum e oração. A gente precisa primeiro, antes de tudo, analisar o nosso coração e analisar também a intenção desse jejum, porque muitas das vezes você está querendo só fazer um escambo com o Senhor, uma troca comercial. Olha, Senhor, eu vou estar me abstendo disso daqui, ó, mas ajuda aqui no meu casamento, ajuda aqui nas minhas finanças. Só que não é disso. O Senhor tem muito mais para a gente. Igual o Jason mesmo comentou, as bênçãos são infinitas para nós. Olha tudo que lá em Êxodo, lá em Gênesis, lá atrás, do iníciozinho da criação do mundo, olha o tamanho da glória que é o Senhor. Ele não mudou nada. Ele é o mesmo lá de trás. Ele tem promessa assim pra gente antes mesmo de nós estarmos no ventre, né? Só que o que a gente precisa? Estar preparado para isso, porque assim como uma criança, né? Não você gosta de dirigir, você acha muito bacana a versatilidade de ter um carro, mas você pode dar isso para o seu filho de 10 anos, por mais que ele já está comprido, ou o seu filho de 15 anos, já tem tamanho lá, tudo, mas não tem a maturidade para se ter um carro. Então é isso que Deus está precisando, né, de você. Às vezes você tem sim as bênçãos, você tem sim as glórias do Senhor, mas e a maturidade? E o crescimento para você estar recebendo isso? Você às vezes está abstendo disso, né? Às vezes você está virando as costas, porque isso é muito difícil fazer, né? Aquebrantar o teu coração do que você simplesmente fazer um jejum, abster de alguma comida. Então, acho que é isso que a gente tem para compartilhar hoje. Esse finalzinho acho que fecha com chave de ouro para ser um momento muito de reflexão para nós sobre o que a gente está fazendo, né? Sobre o que precisamos estar nos atentando, o que precisamos quebrar nas nossas atitudes para estar tendo mais um relacionamento com o Senhor do que uma relação apenas comercial que você está tentando. E por isso que às vezes você ouve aí e fala, ouve não, né? Às vezes você pega e fala, né? O Senhor tá mudo comigo, o Senhor tá calado, mas às vezes ele tá só esperando você fazer, porque ele já cansou de falar, tá esperando você se silenciar de tanto clamar, 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 mas sim parar e ouvir o que ele tá pedindo para você. E é isso, gente. Temos muito mais ainda para compartilhar com vocês. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!